Então, o primeiro tópico que nós vamos ver vai tratar dos números naturais. Números naturais são os números que surgiram naturalmente para fazer contagens. Então, se você tem, por exemplo, um saco de laranjas, no saco de laranjas pode ter uma laranja, pode ter duas, pode ter 3, 4, 5, etc. Então, rigorosamente, os números naturais começam no 1. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tá? Porém, com o surgimento da álgebra, se tornou necessário que o conjunto dos naturais tivesse um elemento neutro. O que é um elemento neutro? É aquele elemento, aquele número que, somado com os outros, não altera os outros números. Então, por exemplo, eu pego o número 5. Com qual valor eu somo 5 para que o resultado dê 5? 0. Então, o 0 tem a função de ser elemento neutro da adição. Por isso, a partir do surgimento da álgebra, passou-se a colocar no conjunto dos números naturais o 0. Eu vou adotar essa simbologia, ou seja, os números naturais já com o 0 presente. Então, o conjunto dos números naturais para nós será esse daqui. N barrado, importante a simbologia, não é um N qualquer, é um N barrado, uma barra no N, para indicar que se trata do conjunto dos naturais. Uma outra forma de escrever é usar a barra aqui no meio. Ok? Seja escrevendo assim, seja assim, não é um N qualquer, é especificamente o N que representa o conjunto dos naturais. Então, começando no 0, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, etc. O 0, mais à frente, nós vamos entender como que ele surgiu. Tá? Ele foi importante quando se trocou da numeração da numeração romana para a numeração indo-arábica. Isso ocorreu graças a Fibonacci. Fibonacci, para ser mais preciso, Leonardo de Pisa era um jovem, filho de um comerciante da cidade de Pisa, chamado Bonaccio. Bonaccio, ele começou a ser chamado filho de Bonaccio, filho de Bonaccio, filho de Bonaccio, Fibonacci. Então, Leonardo de Pisa ou filho de Bonaccio, ou seja, Fibonacci. Bom, Fibonacci, ele era um comerciante, como todos os comerciantes da época, ele trabalhava junto com seu pai, né? Então ele também era um comerciante, usavam a numeração romana. Na numeração romana, nós representamos o número 1 por um dedo. Então o número 1 é um dedo. O número 2 são 2 dedos. Número 3, 3 dedos. Número 4 são 4 dedos. Número 5 é uma mão inteira. Olha só, uma mão inteira. Se eu pegar minha mão inteira aqui no quadro, ó, minha mão inteira, olha aqui. Tá vendo? A mão inteira. Então, número 5 é representado assim. Note que não é a letra I, ok? É dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos, ou seja, mão inteira, não é a letra V. Tá? Originalmente, os símbolos representavam as mãos. Então, depois do 5, o que vem? Vem o 6, vem o 7, vem o 8, vem o 9, né? Uma mão e 4 dedos. E vem o 10. 10 é 2 mãos. Então ponho uma mão e ponho outra mão. Olha só. 2 mãos. 2 mãos. Então 2 mãos. Né? 2 mãos está lá. O 10, 2 mãos. Tá? Uma mão, outra mão. 2 mãos.
não é a letra X. Tá? Bom, na Idade Média, porém, continuou-se usando a numeração romana, e aí começou a se associar a numeração romana com letra. Tá? Então o número I, que era um dedo, passou a ser a letra I, né? Sendo como se fosse a letra I maiúscula. Ou uma mão inteira passou a ser associada com a letra V. Né? E o 10, que seria duas mãos, passou a ser associado com a letra X. Outro detalhe que aconteceu na Idade Média foi o seguinte: o número 4, por exemplo, são usados 4 símbolos para representá-lo. Então, para diminuir um pouco a quantidade de símbolos, se adotou o seguinte, que se eu escrever uma mão e colocar um dedo aqui do lado esquerdo, eu faço a subtração. Então aqui é 5 menos 1, que é 4. Já aqui, ó, é 5 mais 4, que é 9. Mas espera aí, esse 9, olha quantos símbolos foram usados. 1, 2, 3, 4, 5 símbolos. Se a gente usar o método de lá, o que a gente faz? Pega duas mãos, que é 10, e tira 1. Bom, só usou 2 símbolos para representar o 9. Então, na Idade Média, se fez uma simplificação na simbologia dos números romanos. Tá? Originalmente eles eram assim, passaram a ser assim. Originalmente representavam a mão humana, passaram a representar, se chamá-los de letras, né? O V passou a ser o 5, o X passou a ser o 10, e a letra I como se fosse o número 1. Inclusive, você encontra em livros, isso é bastante comum, você encontra em livros o seguinte: em vez do número 1 ser maiúsculo, você tem, por exemplo, o I minúsculo. Você encontra em livro assim, ó, 1, 2, tá vendo? É número romano minúsculo. Já que é o I maiúsculo, então por que eu não posso escrever na forma de I minúsculo? Essa simbologia aqui, ó, IV. I minúsculo com V minúsculo. É o número 4. Ó, número 1, tal coisa. Número 2, tal coisa. Número 3, não sei o que. Número 4. Tá? Essa simbologia às vezes até confunde quem nunca viu, quem não sabe disso. Faz até confusão com ela. Tá? Mas é uma representação dos números romanos em letra minúscula. Bom, o grande problema dos números romanos é fazer conta com eles. Só que na época, as contas costumavam ser feitas usando o ábaco. Mas o ábaco, é bom dizer, que se usava antigamente, era algo extremamente simples. Então eu vou mostrar para vocês como se fazia contas no ábaco antigamente. Tá? Vamos supor uma conta para fazer. Vamos supor lá que o Fibonacci, ele está recebendo, veio um mercador estrangeiro e ele está vendendo trigo. E daí ele vende sacas de trigo. O Fibonacci compra desse mercador 32 sacas de trigo. Daí tem outro mercador lá no porto e o Fibonacci compra dele mais 18 sacas, 18 não, 18, vamos dizer 18 sacas de trigo. Vem outro mercador e o Fibonacci compra 29 sacas de trigo. Tá? Ah, eu estou usando a simbologia tradicional romana. Sim. Prefere usar a simbologia já que surgiu na Idade Média para simplificar? Pode. Então o 9 aqui seria simplesmente 29, seria assim. 29. Depois, o Fibonacci de um outro mercador ainda, ele compra 14 sacas de trigo. Bom, daí o Fibonacci quer saber o seguinte: no total, quantas sacas de trigo ele comprou? Como que ele faz essa adição aqui de valores?
Como que ele soma tudo isso aqui? Como que ele faz a conta de adição aqui? De uma forma mais simples do mundo. Assim, observem só. Ele marca, ele pode marcar no chão, por exemplo, algumas valetinhas no chão, ou pode até riscar com carvão, como eu estou fazendo aqui. Unidade, dezena, centena. Aqui, cada elemento que eu colocar aqui vale uma unidade. Cada elemento que eu colocar aqui, uma dezena. Cada elemento que eu colocar aqui, uma centena. O que eles usavam? Pedrinhas, você pode usar feijão, pode usar os próprios grãos de trigo, pode usar pedacinhos de madeira, qualquer coisa. Olha só, eu aqui, por exemplo, vou utilizar alguns pedaços de EVA. Tá? Esse plástico aqui, né? Tipo uma borrachinha, borracha plástica. Então vamos lá, ó. 32. 32 é 2 unidades, né? Então, ó, 2 unidades e 3 dezenas. Então coloquei ali, ó, 2 unidades, vou colocar agora 3 dezenas. Vou representar o 32 no ábaco. Nota que esse ábaco é extremamente simples, eles usavam até ábacos feitos na chamada caixa de areia. Trazia-se uma caixa com areia, ele riscava-se valetas nessa areia e usando pedrinhas, o que fosse, o que tivesse à mão, pedaços de madeira, qualquer coisa servia. Então, 2 unidades, 3 dezenas. Está aqui, ó, número 32. Marquei o 32, está aí. Então já temos 32 sacos de trigo. Daí chega 18 sacos de trigo, né? Ele compra 18. Vamos somar mais 18. Como que a gente soma esses 18? Bom, vamos colocar lá. Então temos que colocar 8 unidades e uma dezena. 8 unidades, uma dezena. Bom, uma dezena, já vou pôr aqui, ó, uma dezena. Agora eu tenho que pôr 8 unidades. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Coloquei aqui o número 18 no ábaco. Olha só. 32 mais uma dezena e 8 unidades. 3, 6, 8. Quando uma das colunas fica muito cheia, o que conta-se? Quantas pedrinhas, quantos pedacinhos de madeira, quantos, não importa o que for, quantos feijões, quantos milhos, quantos grãos de trigo, quantas batatas, pode fazer com batatas essa contagem. Quantas tem? Ó? Eu vejo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 10? 10 é uma dezena. Espera aí. 10 é uma dezena. Então eu vou tirar esses 10 daqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tirei esses 10 daqui e vou marcar aqui uma dezena. Foi colocado 10 unidades aqui, uma dezena. Então essa uma dezena eu vou marcar aqui, ó. Marquei uma dezena. Então já tenho, somando 32 com 18, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Ou seja,
o número 50, que para eles era representado por um símbolo parecido com a letra L. E por isso adotou-se como sendo a letra L. Bom, daí ele comprou do outro mercador mais 29 sacas. 29. Vamos colocar 29 aqui? Então, 2 dezenas. 2 dezenas. E 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 29. Então, 29, ó, aqui já está quase cheio, né? 3, 6, 9. Mas não deu uma dezena ainda. Então, 29. Então, até o 29, nós já conseguimos quantos? Quanto que já deu a soma até o 29? Até o 29 deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dezenas. Então deu 7 dezenas, ou seja, deu 70. 70 é 50, 10, 10, 70. Unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. 9 unidades é 1x, né? Então tá lá. Falta a última compra que ele fez, que foi de 14 sacas de trigo. Essas 14, então 14 sacas de trigo, uma dezena e 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Opa, tem muita unidade aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tem uma dezena aqui. Vamos tirar essa dezena daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, uma dezena, 10. Essa dezena eu conto agora na coluna das dezenas. Uma dezena. Pronto. Fizemos a conta toda. Quanto deu a conta toda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dezenas e 3 unidades. 9 dezenas e 3 unidades. Como é que escreve 9 dezenas? É 90. Né? 90 escreve-se assim. 50, 60, 70, 80, 90. E daí 3 unidades. 3 unidades, 3 dedos, 3 letras I maiúsculo. Está aí 93 sacas de trigo foi o total que ele comprou. Bom, mas vamos dizer que não parou nisso as compras. As compras continuaram. E ele continuou comprando aqui. Ele comprou daí de mais um mercador, ele comprou 38 sacas de trigo. Mais um mercador, comprou 38. Poxa, como é que nós vamos representar aqui o 38? Bom, tem que ser 3 dezenas, 1,
2, 3, 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Bom, se a gente olhar agora, veja como está a situação. As colunas estão carregadas. Então vamos começar pelas colunas das unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dezena. Dezena, tira. Limpa aqui a coluna das unidades, tirando uma dezena. E essa dezena nós vamos marcar na coluna das dezenas. Na coluna das dezenas, agora a gente marca uma dezena. Então coloca uma dezena a mais. Poxa, agora a gente olha a coluna das dezenas está cheia. Temos que dar uma esvaziada na coluna das dezenas. Quantas dezenas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dezenas. 10 dezenas é uma centena. Então nós podemos marcar aqui como uma centena. Então eu vou tirar uma dezena, 2, 3, 4 dezenas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. Essas 10 dezenas é uma centena, então eu vou marcar aqui, ó. Pronto. Agora qual é a situação que eu tenho? Uma centena, 3 dezenas e uma unidade. Ou seja, nós temos que agora a nossa soma aqui está dando uma centena, 3 dezenas e uma unidade. Veja que estamos fazendo conta apenas usando o ábaco. E esse ábaco pode ser feito de uma maneira extremamente simples. Você faz em casa, em vez de você usar esses pedacinhos de EVA que eu estou usando, esses pedacinhos de borracha plástica, você usa feijão, você usa pedrinhas, pedacinhos de madeira, bolinhas, o que você quiser. Tá? E você faz contas apenas com o ábaco. E era assim que se fazia no passado, era extremamente fácil. Eu precisava fazer uma conta, eu juntava umas pedrinhas do chão ali e fazia conta. Para quem sabia, o grande problema é que poucas pessoas dominavam a capacidade de fazer contas. Mas era extremamente simples de fazer. Tá? Simplesmente usava-se um ábaco como eu estou usando aqui. Ó. Vamos analisar o ábaco agora. Só que vamos usar já a nossa numeração indo-arábica. Ou melhor, antes disso, digamos que haja mais uma compra. Uma compra de 70, veja só, 70. 70 e quantos? 79 sacas de trigo. Puxa, 79 sacas de trigo. O que vai dar agora essa conta? Vamos ver? Então eu vou juntar mais 79 sacas de trigo. Então vamos lá. 7 dezenas e 9 unidades. Então 7 dezenas. 1 dezena. 2 dezenas. 3 dezenas. 4 dezenas. 5 dezenas. 6 dezenas. 7 dezenas. 9 unidades. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. Isso aqui não prendeu direito. 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades. Pronto.
já vemos que as colunas estão cheias das unidades e das dezenas. Vamos ver se dá para limpar essas colunas. Começando pelas unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Ó. 10 unidades é uma dezena. Tiramos todo mundo daqui e vamos marcar uma dezena para cá. Vamos sair todo mundo. Pronto, tiramos as 10 unidades e elas vão ser representadas como uma dezena. Está aqui, uma dezena. Agora a coluna das dezenas também está carregada. Vamos limpá-la, se for possível, né? Então vamos ver. Tem 10 dezenas aqui? Uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. 10 dezenas, ó, limpamos. 10 dezenas. Fazemos a limpa aqui. Então fizemos a limpa aí. Essas 10 dezenas formam uma centena. Então eu vou marcar aqui uma centena. Uma centena. Daí fica aqui, ó. Qual é agora o resultado? Ah, é 2 centenas, uma dezena e não tem unidade. Então a gente representa assim, ó. Centena, 2 centenas. Dezena, uma dezena. Pronto. Seria o nosso número 210. Tá? Então era assim que se fazia. Agora imagine que a gente vai usar o ábaco para fazer conta com o sistema indo-arábico de numeração. Quando o Fibonacci foi para... Ele tomou contato com a simbologia indo-arábica através dos árabes que vinham ali da costa da África comerciar com os italianos. E ele resolveu então viajar lá para o Egito e ter um professor. Contactou um especialista, alguém que sabia muito bem usar a numeração indo-arábica, e foi lá aprender como é que funcionava. Porque ele descobriu ali que os árabes faziam conta sem usar ábaco. Ele ficou surpreso. Eles usavam os próprios números para fazer conta. Tá? Mas para que eles pudessem fazer isso, eles tiveram que inventar algo novo. Eles tiveram que inventar o número zero. Então vejam só a situação aqui. Ó. Vamos considerar a numeração indo-arábica. E vamos continuar usando o ábaco. O ábaco é muito bom para a gente visualizar as coisas. Deixa eu limpar o nosso ábaco. E agora eu vou propor algumas contas, só que já com a numeração indo-arábica, né? Com a numeração dos árabes. Digamos que a gente tem uma conta do seguinte formato agora. 82 mais 37. 37 não, desculpa. 82 mais 38. Ó, 82 mais 38, vamos fazer no ábaco. Então o que eu vou fazer? 82, 8 dezenas. Então vamos lá, 8 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. Quantas unidades? 2. 1, 2. Depois, o próximo número, 38. O que é 38? 38 significa isso daqui, ó. 38 é 3 dezenas mais 8 unidades. Essa é uma forma simplificada de escrever isso. Essencialmente é isso. Né? Então, 3 dezenas. 1, 2, 3. 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Daí, já vemos que as colunas
Vamos ver se dá para fazer a limpa nas colunas aqui. Unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! 10 unidades é uma dezena. Limpa a coluna inteira. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas 10 unidades são uma dezena, então eu coloco uma dezena, uma marcação aqui, ó, uma pedrinha aqui na coluna das dezenas. Bem na coluna das dezenas eu vejo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 10 dezenas. Tira as 10 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiramos 10 dezenas. 10 dezenas é uma centena. Então marcamos aqui uma centena. Olha só. Na numeração romana, tranquilo. É uma centena, 2 dezenas. Está aqui, ó, simbolizei. Mas na numeração indo-arábica, como é que eu vou escrever aqui? Ah, é uma centena. Então é uma centena. Então, ó, unidade, dezena. Deixa eu fazer uma coisa mais bonita aqui, né? Vamos dar um pouco de beleza no nosso quadro. Unidade, dezena, centena. Então veja só, então eu tenho que marcar uma centena. A numeração da arábica é posicional. Então quando eu coloco 1 aqui, na coluna das centenas, ele representa uma centena. Daí tem 2 dezenas. Pronto. Então deu o número 1, 2. Só que tem um detalhe. Não tem unidade. Como é que eu represento que não tem unidade? Tem que ter um símbolo para representar, porque eu tenho que, senão vai confundir, ó. Eu escrevo esse número aqui. Que número que é esse? Ele é centena, dezena, ou ele é dezena, unidade? Não sei. Né? Foi aí que os árabes tiveram a ideia de representar a ausência de número, a ausência de unidades, ou de dezenas, ou de centenas, por um símbolo bem simples, um ovo de ganso. Então, um ovo de ganso, mais ou menos isso aqui, né? Tá aí. Tem uma centena, 2 dezenas, 0 unidades. Estava feita uma das maiores invenções da humanidade, o zero. O zero permitiu que nós pudéssemos representar números de uma forma muito simples. Veja só, nós só precisamos agora de 9 símbolos para representar todos os números que existem. 9 símbolos? Não. 10. Nós precisamos também do zero. E nós precisamos de quais símbolos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e, para representar essas posições vazias, o zero. A grande invenção. O zero. O zero revolucionou a matemática. Foi a primeira revolução na maneira de pensar do homem. De repente surgia uma ideia totalmente nova. Numeração posicional usando apenas 10 símbolos. Com 10 símbolos é possível escrever números de qualquer tamanho. Nós podemos escrever números monstruosamente grandes, usando só 10 símbolos. A simbologia romana não permitia isso. A revolução foi enorme. Então vejam só, eu quero fazer mais conta com o ábaco. É interessante a gente gravar bem essa ideia do ábaco. Porque ele é muito simples. Observe a simplicidade com que eu estou fazendo contas no ábaco. Vou fazer mais algumas contas aqui. Vou chamar a atenção de vocês de alguns outros fatos. Digamos que a gente tenha que fazer a seguinte conta, o número 284 mais o número
23. Quanto dá 284 mais 23? Vou fazer no ábaco. Então, 284. Lembrando, é numeração posicional. Unidade, dezena, centena. Mesma coisa aqui, unidade, dezena. Sempre começando, né? Da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena. 284, duas centenas. Vamos lá. Duas centenas. 8 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 8 dezenas. 4 unidades. Então, vamos colocar aqui 4 unidades. 1, 2, 3, 4. 284 no ábaco. Coloquei ali. Agora eu vou colocar no ábaco 23. Simplesmente eu vou pegar duas dezenas, 1, 2 e 3 unidades. 1, 2, 23. Duas dezenas, 3 unidades. Está aqui. Qual é o resultado da conta? Vamos ver? Antes disso, opa, as colunas estão meio cheias, parece que vai dar para limpar. Vamos ver. Unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não dá 10. Não tem uma dezena ainda aqui. Coluna das dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. 10 dezenas é uma centena. Tiramos todas as pedrinhas daqui. Limpamos a coluna das dezenas. Limpamos completamente a coluna. Né? E essas 10 dezenas representam uma centena. Então vou pôr uma centena para cá. Aí. Qual é o resultado de 284 mais 23? Olha no ábaco. 3 centenas, não tem dezena. E tem 3, 6, 7 unidades. Então, 3 centenas, não tem dezena. Quer dizer, eu estou assim, ó. Centena, dezena, unidade. Dezena não tem. Não tem dezena, vamos usar o ovo de ganso, o zero. Não tem dezena. Unidades, 3, 6, 7 unidades. Está aqui, ó. Então, vindo 284 mais 23, feito pelo ábaco, através do ábaco, dá 307. Vou limpar de novo meu ábaco e fazer mais uma continha aí. Não fiquem cansados, por favor. Vamos fixar bem essa ideia do ábaco. A próxima conta que eu vou fazer é a seguinte, olha só. 127 mais 273. Quanto dá essa soma? Fazendo no ábaco. Pare o vídeo um instante e faça você. Faça com pedrinhas, com feijão, com o que você quiser, com pedacinhos de papel. Pique pedacinhos de papel e use. Qualquer coisa serve. Então pare um pouco o vídeo e faça essa conta no ábaco. Tá? Estou aguardando você fazer. Muito bem. Você fez a conta? Deu um resultado interessante? Eu vou fazer agora aqui para você observar. 127, rapidinho. Uma centena, duas dezenas, uma centena, duas dezenas e 7 unidades. 1, 2,
4, 5, 6, 7. Então 127. Uma centena, duas dezenas, 7 unidades. 2 centenas. Então mais 2 centenas, mais 7 dezenas. Mais 7 dezenas, mais 3 unidades. 3 unidades, ó. 3 unidades. Muito bem. Qual é o resultado? Primeira coisa, eu vou ver se dá para limpar essas colunas que estão cheias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. 10 unidades é uma dezena. Então limpamos a coluna das unidades. Limpamos totalmente, não sobra nada, né? Tiramos todas as 10 pedrinhas e marcamos uma dezena a mais, né? As 10 unidades viraram uma dezena. Vamos ver como é que está a coluna das dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas. 10 dezenas é uma centena. Então, 10 dezenas, tiro as 10 dezenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E essas 10 dezenas eu marco como uma centena. Está aqui, ó. Esse é o resultado dessa adição. Pô, qual é o resultado aqui, né? Ficou tudo limpo. Então, o resultado é 4 centenas. Então, como é que é? Tem centena, tem dezena e tem unidade. 4 centenas. Então, vou marcar aqui, ó, na coluna das centenas, 4 centenas. Dezena, não tem dezena. Usa o ovo de ganso, usa o zero. Unidade, não tem unidade, não sobrou. Zero de novo. Tá aí, ó. 400. Veja como é interessante essa primeira maneira que o homem encontrou de fazer contas. Tá? E a invenção do zero para representar essa ausência de quantidade, ausência de unidades, ausência de dezenas, ou ausência de centenas, não importa. Agora, pessoal, nessa primeira aula, eu quero que vocês, antes de verem a segunda, resolvam alguns exercícios. Eu quero que vocês façam, através do ábaco, algumas contas de adição. Então, eu vou dar para vocês aqui um exercício que é constituído basicamente de faça no ábaco. Eu vou pôr ele aqui entre aspas, porque eu me refiro a ábaco que a gente viu aí, né? O ábaco que eu apresentei para vocês. Esse ábaco bem simplesinho. Então faça no ábaco as adições. Então eu gostaria que você fizesse essas adições aqui, ó. 32 mais 75. Quanto é que dá? No ábaco. Você tem que usar o ábaco. Obrigatoriamente use o ábaco. Se envolva com ele. 63 mais 42. Letra C. 38 mais 12. Letra D. 37 mais
73, só inverti o número, né? Letra E, 184 mais digamos 6 resolva esses exercícios e só depois de resolvê-los assista a aula 2. Se você gostou dessa aula, dá um positivo para nós, faça um comentário, compartilhe com seus amigos e só assista a segunda aula depois de ter feito esses exercícios. Tá? Leve a sério o teu curso de matemática inteligente. Leve muito a sério, porque ele vai melhorar a tua inteligência como você nunca imaginou que seria capaz. Você vai aprender matemática mesmo, como você nunca imaginou que você seria capaz de aprender. Até a próxima aula. Tchau.